Olá, gente. Boa noite. Tô começando aí mais um encontro sobre Yoga Sutra. Hoje acho que é o nosso 6º encontro. E depois vai ter a nossa práticazinha de asana também, uma prática um pouco mais dinâmica nesse segundo projeto que eu tô começando. Vamos esperar um pouquinho, só o pessoal entrar, e a gente já começa. Olá, boa noite. Boa noite. E aí, gente? Enquanto a galera vai entrando, vou fazer uma breve recapitulação aqui do que a gente está vendo, pra gente ir costurando os pensamentos, né? Então a gente está estudando Yoga Sutra. Cidinha, bem-vinda. Então a gente está estudando Yoga Sutra, que é esse grande tratado sobre a mente humana, que ajuda a gente a trilhar esse caminho do yoga, que é um caminho de conexão, da gente se conectar com as coisas que a gente faz, a gente está ali realmente presente, né? Vivo para isso. E aí o primeiro sutra, né, Hatha Yoga Anushasana, ele convida a gente a se colocar de verdade. Ele pergunta, você está pronto para começar esse processo de conexão? Você está pronto para se olhar, se investigar? Você está pronta para estar aberta para o novo, para realmente aprender? Isso parece uma pergunta simples, mas é bem profunda se a gente for investigar aí com sinceridade. Então, aquela entrada na floresta, né, que eu falo bastante. E aí, Yoga Anushasana, que é esse processo de a gente não tá sozinho, né? Você tá pronto para mergulhar fundo, mas lembrando que você pode ir junto com um grupo, com uma sangha, com um professor, com uma tradição que vai estar te orientando passo a passo nessa jornada, né? E é legal, importante essa proximidade exatamente para contextualizar de forma mais objetiva aí, porque você está precisando no momento. E aí vem o segundo sutra, que é um baita desafio, assim. Que ele começa a dar nome e entrar nos campos da nossa mente, né? Ele define o que é yoga, e não por uma forma de se movimentar específica, mas define o que é yoga a partir de um estado mental, que é difícil até da gente entender o que é isso, por isso que a gente vai praticando para criar referências, mas ele identifica yoga como Chitta Vritti Nirodha, onde essa mente e coração, existem vários tipos de mente, então é quando essa mente e coração está realmente focada, mergulhada na experiência do que ela está fazendo. E aí na semana passada, acho que a gente falou sobre os terceiro e o quarto sutra, né? Que são os sutras que falam o que acontece quando a gente está em estado de yoga e o que acontece quando a gente não está em estado de yoga. Eu estava bem bagunçado com aquele calor, também tinha acabado de me mudar, então mostra até como que a nossa mente ela é carregada de acordo com as coisas que a gente está vivenciando e diminui a nossa capacidade de foco, diminui a nossa capacidade de mergulho no que a gente está fazendo, né? Naquele momento eu estava sacudido também, então serve até como um bom exemplo disso. E aí eu trouxe até essa imagem, né, de que a gente normalmente está flutuando pelas marés da vida que ficam jogando a gente para lá e para cá, e conforme a gente vai vivendo nessas marés da vida, a gente vai criando cracas, vai criando carapaças que vão aprisionando a gente e deixando a gente muito reativo às coisas que vão acontecendo na vida, né? Então às vezes vem essa correnteza mais agitada, mais carregada, que leva a gente para um lado e a gente nem percebe quando vê a gente está agitado, está saturado, está explosivo, está reativo, né? E a prática de yoga é exatamente a gente aprender a nadar de uma forma sutil por esses mares, né? Por esse
caos e aprendendo a manter algumas cracas que ajudam nessa natação, né? Alguns condicionamentos, algumas estruturas nossas que ajudam a nadar melhor, e com o tempo até elas a gente vai tirando. A gente vai assuntando muito ainda sobre isso, né? Hoje ainda vou dar uma palhinha mais sobre esse tema. Então vamos fechar os olhos. Bem-vindo a todos e a todas que estão aí, que entraram com a gente. Vamos fechar os olhos e construir parte a parte também um pouco dessa prática, né? O estudo de yoga também é uma prática importante do yoga. Então se coloca. Encaixa o quadril, relaxa as pernas, joelhos, relaxa os ombros, relaxa os cotovelos e relaxa a cabeça. Ainda primeiro, entrar nesse ponto de equilíbrio, de estrutura do corpo, como se estivesse se colocando aí para observar. E hoje eu vou fazer um cântico diferente, vou fazer o mantra da paz. E eu vou convocar vocês, pedir para vocês de novo direcionarem a atenção só para as orelhas, para os ouvidos, percebendo todo o som que toca os seus ouvidos. Então eu vou estar fazendo o cântico, a mente vai estar saltando para lá e para cá. Direciona a atenção para os seus orelhas e tenta perceber como que os sons criam estímulos. Vê se você tem capacidade de manter esse foco. Então fecha os olhos. Percebe essa parte do seu corpo, primeiro uma estrutura mais mecânica, mais grosseira. E percebe os sons que chegam aí para você. Os estímulos. E como que o seu corpo reage a esses estímulos. Se o corpo salta para um lado e para o outro, se o corpo consegue focar e traz de volta o foco. Sempre que ele foi embora, traz de volta o foco. Sahana vavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvisha vahai. Om Shanti Shanti Shanti. Aí devagar a gente abriu os olhos. Então hoje algumas pessoas vieram falar comigo sobre essa frase, né, que eu trouxe no último encontro, que é: você não é o que você come, mas o que você consegue digerir. Isso para o yoga é algo muito importante, porque, por exemplo, agora eu fiz um cântico. Dependendo de como está a sua mente, você vai digerir esse cântico e assimilar ele, trazer isso como uma experiência, como uma marca, de uma forma completamente diferente. Isso é uma coisa um pouco óbvia, mas eu vou parte a parte para a gente construir essa imagem, né? Então, para o yoga, a nossa mente é jada, é um pote vazio. Então tem aquela imagem, tem um sol, é uma luz interna que todos nós temos. Tem a nossa mente, que é essa tela, é como se fosse uma lente, e tem as experiências. Eu acho que eu trouxe isso na semana passada também. E aí, conforme a gente vai vivendo, essa tela, que é um pote vazio, vai criando marcas que vão mudando a forma que essa luz observa os objetos e mudando a forma que os objetos se refletem aqui. Ou seja, de acordo com essas marcas, a sua forma de olhar e de interagir com o mundo vai ser completamente diferente. Então, se eu estou vendo uma paisagem, uma peça de teatro, por exemplo, eu estou, uma outra pessoa do meu lado, eu vou ver de acordo com as minhas marcas e essa pessoa vai ver de acordo com as marcas dela. Isso vai trazer uma experiência para dentro, que vai virar uma nova marca nesse espelho e vai seguir esse processo ad eterno. A gente vai tendo experiências, vai criando marcas e essas marcas vão interferindo em como a gente interage com o mundo. Só que
o lance da digestão, dessa nossa capacidade de realmente perceber a experiência, é muito de que tipo de mente, que tipo de marcas que a gente tem construído. Então, vou explicar melhor, vou trazer alguns exemplos, né? Eu tive experiências muito diferentes nesses últimos tempos, né? Eu já vivi meio que uma vida de monge das cavernas, né? Onde eu estava ali, acordava 4:30 da manhã, fazia 1 hora de meditação, eu comia alimentos orgânicos ou agroecológicos, sempre não entrava nada industrializado na minha casa, dormia super cedo. Eu tinha uma vida super regrada, morando no meio do mato. E eu estava agora, por exemplo, aqui no Clube Med, Trancoso, vivendo num lugar maravilhoso, com uma comida maravilhosa, com muita gente jovem, num lugar de praia na Bahia, né? Um lugar lindo. Então, 2 lugares bem idealizados, assim. Só que nesses 2, internamente, eu estava com uma mente mais burocrática. Então lembra, tem uma mente mais que se conecta, tem uma mente que vai buscando só ter sensações, tem uma mente burocrática que fica só organizando coisas e fazendo o que tem que fazer. Foi a forma que eu estava digerindo aquela experiência. Pessoas diferentes podem ter, algumas podem mergulhar em devorar sensações, né, devorar coisas. Outras pessoas podem desfrutar demais desse momento. E eu, no meu caso, estava tendo uma experiência mais burocrática, que foi a forma que as minhas marcas ali estavam interagindo com aquele momento, interagindo com aquela experiência. E aí, como que isso vai interferir na nossa vida? De várias formas, né? Que esse que é onde eu quero chegar. Primeiro, na experiência em si. Quando você está estruturando mais essa mente burocrática, né? Essa tela mais de só fazer as coisas, você não vai conseguir desfrutar a sensação. As coisas ficam duras, ficam mecânicas, ficam automáticas. Então, tanto no momento em si você está ali rígido, não está conseguindo ter uma boa digestão daquele momento, como a próxima marca que você vai ter nessa tela, né? Você vai criando esses hábitos, né? Essas marcas, esses condicionamentos, essas cracas, né? Também naquele outro exemplo que eu trouxe, que vão se reforçar nos próximos momentos da sua vida. Então é o famoso ciclo do karma, né? Que também mais pra frente a gente vai explicar. Você está praticando uma coisa que depois, ao longo da sua vida, vai se reproduzindo em suas ações como um todo. Então, quando eu vou ficar muito bom nessas ações burocráticas, e quando eu for interagir com as pessoas, em vez de me conectar, eu vou ficar querendo organizar mais as coisas, né? É que é difícil explicar algo muito abstrato, mas é essa mente que não se conecta, não se abre, não se expressa, né? Se tu vai dançar, tu vai pensar em dançar mais de uma forma mecânica, organizada, né? Em vez de realmente se abrir para sentir, para experienciar aquilo. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que a prática de yoga é exatamente esse processo da gente ir limpando esse espelho para, em tudo que a gente for fazendo, a gente conseguir se conectar mais, estar ali mais presente, mais vivo, tanto para desfrutar a experiência, como para essa experiência ir criando marcas que vão limpar as marcas que estão ali. Você vai criando condicionamentos, criando estruturas que vão te ajudar a limpar estruturas que te pesam, que são pesadas, né? Então, por exemplo, comer. Você tanto vai conseguir, em vez de simplesmente devorar uma alimentação, devorar uma comida, você vai conseguir desfrutar aquela comida com qualidade e, ao mesmo tempo, exercitar essa capacidade de desfrutar as coisas com qualidade. Quando for dançar, por exemplo, eu gosto sempre de usar o exemplo da dança, que eu adoro dançar, né? Mas em vez de pensar em ficar fazendo os movimentos mais lindos, mais certinhos, né, os passos perfeitos, eu vou estar focando ali em estar buscando sentir a dança, sentir a música. Então, tanto eu vou aproveitar melhor o momento, como eu vou criar a capacidade de me conectar com pessoas que estão ali dançando comigo, né? Em vez de ficar só um bichinho mecânico que faz passos. Em asana, a mesma coisa. Em vez de pensar em fazer a estrutura, né, a postura linda, certinha, eu vou estar pensando em usar a estrutura para me trazer uma sensação, me trazer um sentimento interno.
Então percebe, não é comer uma comida super nutritiva se eu não consigo desfrutar dela e transformar ela até em nutriente para transformar o meu corpo. Não é simplesmente fazer a postura perfeita ou viver as vidas perfeitas, né, como eu trouxe de exemplo, mas é como você está internamente experienciando aquilo e usando aquilo para transformar a sua vida. São coisas bem diferentes, são caminhos bem diferentes que, à vista, assim, ao olho, parecem coisas muito parecidas, né? Então, a prática de yoga é muito esse movimento interno. Isso que eu quero já no início aqui reforçar bastante, né? Para como internamente a gente maneja essa capacidade de estar em tudo que a gente faz. E aí agora os próximos sutras, só ficar atento aqui com a hora, os próximos sutras eles trazem esses vários movimentos da mente que vão ajudar a gente a investigar como que a gente vai para esses lugares de mais liberdade, né, de maior tranquilidade. Então aqui a gente tem 5 movimentos. Vritayaha, Panchatayaha, Klishta e Aklishta. Então Panchatayaha, os movimentos são 5, que podem levar a gente para um lugar aflitivo, Klishta, ou não aflitivo, Aklishta. Isso também é uma coisa muito interessante, porque mostra que as mesmas estruturas que estão aí dentro, que levam vocês para lugares tensos, para lugares pesados, para lugares destrutivos, né? Para lugares de não conseguir desfrutar as coisas, são os mesmos movimentos que, se a gente organiza, podem levar a gente para esse estado de conexão que o yoga está falando. Então, como a gente observa esses bloquinhos e vai passo a passo, devagarzinho, reestruturando essa brincadeira. Esse que é o grande desafio. E os movimentos, eu vou só enumerar hoje esses 5 movimentos, né, para mais para frente a gente explorar eles. Então tem Pramana, Viparyaya, Vikalpa, Nidra, Smritaya. Boa tarde, querida. A gente está aqui apresentando alguns sutras. Então hoje eu estou falando dos movimentos da mente, os 5 movimentos da mente que podem levar a gente para esse estado de aflição ou de não aflição. Podem levar a gente para um estado de conexão, onde está aberto para experienciar as coisas, ou podem juntar mais cracas e mais cracas e mais cracas, né, impedindo a gente de realmente fluir, flutuar, né, nadar para lugares mais próximos da borda, né, como o exemplo que eu estava usando mais cedo. Então, Pramana é um movimento para conhecer de verdade as coisas, realmente experienciar as coisas. Viparya é o erro, que também pode ser um movimento para não aflição, a gente vai conversar sobre isso. Vikalpa é imaginação. Nossa imaginação pode tanto levar a gente para lugares bem caóticos, como pode ser uma ferramenta de visualização, de transformação, de inspiração em vários sentidos. Nidra, que é o sono profundo, né? O sono sem sonho, que é o grande momento onde a gente digere as experiências que a gente está tendo no dia a dia, né? E serve como uma grande referência de como a gente está vivendo, como está essa nossa capacidade de digestão dessas emoções também. Smritayaha, memória. Então, como a gente está estocando as nossas memórias, ou seja, como que a gente está estocando, que a gente consegue ver através dessa tela, né? A luz, a tela e os objetos de novo. O que a gente está vendo através dessa tela ajuda você a perceber como está a sua paisagem mental. Quando você olha para o objeto, o que te chama a atenção? Isso diz muito sobre você. E entendendo como a gente está, a gente consegue manejar um pouco isso, né? Então a gente vai falar sobre esses 5 movimentos aí nos próximos encontros. Então, movimentos que ajudam bastante a preparar o corpo para essa prática, né? Que logo depois ele fala da definição de prática de yoga, né? Abhyasa e Vairagya, que é exatamente direcionando a sua ação, a sua dedicação para o que você precisa. Então não é um movimento aleatório, eu vou chegar aqui
e só movimentar o meu corpo. No primeiro momento pode até ser para baixar a bola e você ter mais clareza para fazer o que você precisa. Por isso que é importante uma prática mais individualizada, né? Uma proximidade e esse estudo constante. Bem, eu não estou conseguindo ver aqui a hora, então a gente vai fazer agora um cântico para a gente já encerrar, que tem depois a nossa prática de asana, um pouco mais dinâmica hoje. Então feche os olhos de novo. Busca de novo vestir o seu corpo e observar a sua mente. Qual é a qualidade da mente agora, nesse momento? Quando eu digo qual é a qualidade, o que está acontecendo aí dentro? A mente está se sacudindo, buscando novas coisas, buscando novas informações. Ela está querendo entender, organizar, analisar tudo. Cada frase que eu falo já é uma mente querendo racionalizar tudo. Ou é uma mente que está mais aí dentro, mais sentindo as coisas. Como se estivesse mais aquietada, sem um impulso de ir para fora. Vai tentando criar um ponto de foco. A gente vai usar hoje a nossa respiração, então você inspira lá pelas narinas, solta o ar pelas narinas. Tenta perceber esse ar tocando as narinas. Você inspira, sente o toque do ar, exala, sente esse toque do ar. Tentando respirar sem força. Tentando desfrutar esse movimento da respiração. E se a mente foi embora, traz de volta. A mente foi embora, traz de volta. Com o tempo, ela vai se aquietando. E eu vou fazer o cântico do Yoga Sutra. Tenta manter esse ponto de atenção na respiração. Os sutras vão entrando aos poucos. Atha samadhipadaha atha yoganushāsanam yogaha cittavritti nirodhaha tada drashtuho swarupe avasthanam vrittisarupyam itaratra vrataya panchatayyaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smritayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mityajnanam attadrupa pratirshtham shabdanyananupati vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamovritir nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smritihi abhyasa vairagyabhyam tanirodhaha. Então, mantenha os olhos fechados, mantenha a atenção lá na sua respiração. E vai tentando criar pequenas pausas. Você inspira, faz uma pequena pausa, exala, faz uma pequena pausa.
E observa o que acontece na pausa. Se a mente ela se sacode de novo, ou se é um movimento de flutuação. É isso que a gente quer investigar. Você inspira, pausa, o corpo flutua, exala, pausa, flutua. Aí nos últimos 2 ciclos. Para ir devagar, soltando a respiração. Vai trazendo de volta a atenção para o corpo. Para ir devagar, abrindo os olhos, voltando para cá. Então que a gente possa investigar durante essa semana como que está esse nosso processo de digestão das coisas, como que elas estão marcando vocês. Uma investigação sutil, sensível, como boas parte das coisas que a gente começa aqui falando no Yoga Sutra, e são coisas que vão se repetir de outras perspectivas. Então a ideia é a gente ir fazendo uma espiral, né? A gente volta no mesmo ponto, só que numa outra camada, falando mais e mais e mais e mais, pra gente ir construindo esse caldo. Então a gente vai com calma também, que é importante para essa Milano Sutra. Tá bem? Agora a gente vai ter uma prática. Eu vou sair para fechar essa live e vou abrir de novo. Não sei que horas são, mas quando for 6h30 eu vou abrir de novo pra gente fazer uma prática um pouco mais dinâmica hoje de asana, tentando construir algumas estruturas internas. Aguardo vocês lá, tá bem? Beijos e até breve.